2500 a.C., um grande médico egípcio chamado Imhotep escreveu sobre o misterioso caso de uma massa dura e fria como uma fruta que se espalhava pelo peito. Só que onde deveria ter informações sobre o tratamento dessa massa, estava escrito apenas "não existe". Claro que muita coisa evoluiu nesses mais de 4.000 anos, mas o tratamento do câncer continua sendo um desafio. No vídeo de hoje eu vou te contar como os tratamentos contra o câncer evoluíram ao longo do tempo e quais são as tecnologias mais inovadoras que estão surgindo graças à ciência. Galera, parece que foi ontem que eu lancei a nossa série sobre câncer aqui no canal, né? Eu já falei sobre como o câncer começa, sobre os cânceres mais comuns do mundo e várias curiosidades que você não encontra em nenhum outro lugar. E eu já vou aproveitar para agradecer os nossos membros, porque sem eles não seria possível continuar trazendo tanta coisa interessante. E se você ainda não é membro e quer apoiar o meu trabalho, clica aqui para você saber mais. Vem comigo para a gente entender como o câncer passou de uma doença praticamente incurável, uma sentença, para algo que a medicina e a ciência já entendem ao ponto de desenvolver vários tratamentos eficazes. Tratar um câncer no Egito 4.000 anos atrás realmente parece impossível. Mas essa não foi a única vez que o câncer foi considerado uma doença sem tratamento. Em 400 a.C., um médico grego chamado Hipócrates chegou a dizer que era melhor nem tratar o câncer para garantir que a pessoa ia viver mais tempo. Naquela época, isso até podia fazer sentido. A saída para quem tinha câncer era apelar para feitiços, substâncias tóxicas como o arsênico e remédios bem extravagantes, como pasta de olho de caranguejo. Em último caso, se o câncer fosse grande e visível, principalmente se for num lugar fácil de manipular, como a mama, existia a possibilidade de retirar o tumor. Mas eram poucas as pessoas que suportavam passar por isso numa época em que não existia nem anestesia. Aí fica difícil, né? Mesmo depois que a anestesia começou a ser usada, lá no século XIX, a cirurgia nem sempre funcionava. Em alguns casos, por alguma razão que os médicos não conseguiam explicar bem, o câncer voltava a crescer misteriosamente, depois de meses ou até anos. Hoje a gente já sabe por que isso acontecia e ainda acontece hoje. O câncer começa a partir de uma única célula que sofreu mutações no seu DNA e que por isso tem uma multiplicação acelerada. Nos estágios iniciais do câncer, essa multiplicação acelerada gera um aglomerado de células defeituosas, como eu expliquei nesse vídeo aqui. O problema é que às vezes o câncer só é detectado quando ele já passou do estágio inicial. À medida que as células do câncer continuam se multiplicando, elas vão acumulando mais mutações no DNA. Essas mutações podem modificar as características originais das células e elas ganham a capacidade de se soltar e invadir outros órgãos, causando metástases. E isso é a base para entender por que um dos tratamentos mais comuns do câncer funciona algumas vezes e outras não. Vamos falar das cirurgias. Se a cirurgia é feita na fase em que todas as células do câncer estão concentradas no mesmo lugar, fica mais fácil retirar o tumor por inteiro. O paciente tem uma grande chance de cura, e é por isso que na maioria dos cânceres em estágio inicial, a cirurgia de retirada é a primeira opção de tratamento. O paciente não precisa se submeter a tratamentos prolongados com remédios com muitos efeitos colaterais. O problema é quando o paciente descobre o câncer em estágio mais avançado, em que a cirurgia não é suficiente. Primeiro porque o câncer pode gerar tantas metástases espalhadas pelo corpo que fica inviável fazer tantas cirurgias para retirar uma por uma. E segundo porque a metástase ou até mesmo o câncer em estágio inicial pode estar em regiões pouco acessíveis ou próximo de órgãos vitais, como o cérebro. Nesses casos, a cirurgia pode acabar colocando a vida da pessoa em risco ao invés de solucionar o problema. Felizmente, existem estratégias para contornar esse desafio. No final do século XIX, com a descoberta da radiação, os cientistas perceberam que ela poderia ser útil não só para tirar as radiografias, as fotografias dos nossos ossos, aumentando a energia dos raios-x e apontando para a região onde o câncer se desenvolveu, a radiação é capaz de causar danos graves no DNA. Isso paralisa a principal etapa de multiplicação das células, a duplicação do DNA, impedindo o crescimento do câncer. Assim nasceu a radioterapia. Cerca de 70% dos pacientes com câncer usam a radioterapia em alguma fase do tratamento. E hoje, diferentes tipos de raios ionizantes são utilizados, como os raios-x e os raios gama. Mas o objetivo é o mesmo: destruir o câncer. Uma das vantagens da radioterapia é que ela pode ser usada em tumores difíceis de retirar pela cirurgia, ou naqueles tumores localizados em regiões que os raios alcançam facilmente,
como a próstata e a pele. Mas, de novo, se o câncer já se espalhou pelo corpo e ainda não gerou uma massa de células grande o suficiente para ser detectada, ele pode passar despercebido. Esse é o maior perigo do câncer em estágio avançado, porque ele pode se instalar em órgãos vitais e levar à morte em pouco tempo. É aí que entra a quimioterapia. Muito se fala dela, né? Mas muitos não sabem como ela funciona. A quimioterapia é o tratamento com medicamentos capazes de impedir a multiplicação e causar a morte das células. Diferente da radioterapia, que age só na região onde a radiação é aplicada, os quimioterápicos circulam pela corrente sanguínea e são distribuídos pelo corpo todo. Assim, eles conseguem atacar até as metástases que ainda não foram detectadas. Existem vários tipos de quimioterápicos. Por exemplo, alguns podem danificar diretamente a estrutura do DNA, parecido com o efeito da radioterapia, enquanto outros podem bloquear moléculas específicas como a topoisomerase, que é essencial na hora de duplicar o DNA. Essa variedade de mecanismos para bloquear a multiplicação das células acaba sendo uma vantagem. Lembra que cada uma das milhares de células do câncer se multiplica independente das outras. Com isso, elas podem ir acumulando as suas próprias mutações e gerando novas características, incluindo uma maior resistência aos tratamentos. Então, combinar vários quimioterápicos que usam mecanismos diferentes é uma boa estratégia para cercar o câncer de várias formas, impedindo seu crescimento. Mas existe um grande problema nas terapias tradicionais. Todos esses tipos de tratamentos que eu falei até aqui podem ser feitos de forma isolada ou combinados para aumentar as chances de cura, só que eles têm uma grande limitação. Esses tratamentos tradicionais usam a multiplicação acelerada das células como alvo da terapia, mas multiplicação não é uma característica exclusiva do câncer. A maioria das células do nosso corpo precisa se multiplicar para garantir o funcionamento do organismo. Para você ter uma ideia, alguns tipos de células de defesa precisam se multiplicar constantemente para serem renovadas a cada 5 dias. O mesmo acontece com as células do nosso intestino, que se renovam a cada 3 dias. A quimioterapia pode matar essas células saudáveis de multiplicação rápida e afetar o funcionamento dos órgãos, e a radioterapia pode matar células ao redor das células do tumor. Isso explica os efeitos colaterais que costumam aparecer junto com o tratamento do câncer. A pessoa pode ter enjoo, perda de peso, queda de cabelo e imunidade baixa, o que acaba debilitando ainda mais a saúde da pessoa que está se recuperando de um câncer. Mas e se ao invés de mirar na multiplicação das células, os tratamentos atacassem alguma molécula específica do câncer? É possível eliminar o câncer sem afetar as células saudáveis do corpo? A resposta é sim. Na superfície de todas as nossas células de defesa do tipo linfócito B, os produtores de anticorpos, existe uma proteína chamada CD20. O CD20 não existe nas outras células, só nos linfócitos B. Quando os linfócitos B são afetados pelo câncer, eles geram um tipo de leucemia chamado linfoma não Hodgkin. Os linfócitos começam a se multiplicar sem controle e consomem nutrientes, prejudicando a saúde da pessoa. Mas esses linfócitos alterados geralmente continuam produzindo aquele CD20. Se aproveitando desse fato, foi desenvolvido um medicamento chamado rituximab. Ele é um anticorpo que se liga justamente ao CD20 nas células, ajudando a destruir os linfócitos B mutados e sinalizando para o sistema imune do próprio paciente onde que ele tem que atacar. Hoje, o rituximab já tem mais de 24 anos de uso, mas essa estratégia de usar o próprio sistema imune para combater o câncer, mais conhecida como imunoterapia, está mais atual que nunca. Como eu expliquei nesse vídeo aqui, uma das características do câncer é a capacidade que ele tem de enganar o sistema imune. A imunoterapia tem sido usada para estimular o sistema imune do paciente a ser mais esperto que o câncer e assim conseguir combatê-lo. Existem várias estratégias sendo usadas hoje. Podemos bloquear a produção de moléculas que inativam as células de defesa. Podemos usar anticorpos específicos que vão se ligar às células do câncer, mostrando para o sistema imune onde ele tem que atacar, como é o caso do rituximab para o linfoma não Hodgkin, ou o trastuzumab, que é específico para atacar uma molécula que aparece nos cânceres de mama. Podemos aumentar a ativação das células de defesa ou até retirar células de defesa do sangue da pessoa com câncer, treiná-las fora do corpo para atacar o câncer e reintroduzi-las. Olha que incrível! A imunoterapia está avançando muito e eu acho que vale a pena um vídeo só sobre ela, porque essa explicação que eu acabei de dar é só a base. O que vocês acham? Toda essa história de imunoterapia leva a uma tecnologia maravilhosa, as terapias direcionadas.
Como cada célula do câncer se multiplica de forma independente, elas acabam acumulando suas próprias mutações e gerando novas características, o que nós chamamos de heterogeneidade tumoral. Dentro de um tumor existem células com características completamente diferentes. Se isso acontece dentro de uma pessoa, imagina as diferenças entre as pessoas. O José pode ter um câncer de pele com mutações totalmente diferentes da Maria, que também está com câncer de pele. Isso explica, galera, por que alguns tratamentos funcionam para algumas pessoas e para outras não. E explica também por que é muito difícil criar tratamentos únicos que funcionam para todo mundo. É por isso que a terapia direcionada está ganhando tanta força. Pensa comigo, se nós direcionarmos o tratamento contra uma característica do tumor, as outras células alteradas que não têm essa característica, mas têm outras mutações, vão sobreviver e continuar se multiplicando. O câncer continuará ali. O que já está sendo feito em alguns lugares é avaliar por meio de testes genéticos quais mutações o câncer daquele paciente acumulou e então usar um tratamento direcionado que vai ser eficaz para aquela pessoa. Da mesma forma que hoje a sociedade avança para que possamos ter redes sociais que entregam conteúdo sob demanda e únicos para cada pessoa, e até dietas personalizadas para cada estilo de vida, a medicina também está avançando para dar terapia personalizada com maiores chances de cura. Não é doido como que a ciência é capaz de grandes maravilhas? Se você concorda, clica no gostei para fortalecer e fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Tudo que eu falei aqui sobre o tratamento do câncer é só o começo. As pesquisas estão evoluindo a cada dia e uma outra abordagem que pode revolucionar completamente a área dos tratamentos são as vacinas contra o câncer. Será que no futuro todo paciente vai ser curado com uma simples injeção? Comenta aqui embaixo se você ia gostar de um vídeo sobre esse assunto. E por falar em vacina, já aproveita para assistir esse vídeo aqui, em que eu falo sobre um câncer que está próximo de ser eliminado por causa de uma vacina. Ou então, se você quiser assuntos totalmente diferentes, assiste esse vídeo aqui que o YouTube te recomendou. Um grande abraço, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.